Testemunhos para a Igreja, volume 4. Oposição a fiéis advertências. No dia 3 de janeiro de 1875, foi-me mostrado que há um grande trabalho a ser feito na Califórnia por aqueles que professam crer na verdade antes que Deus possa atuar em seu favor. Muitos estão se lisonjeando de que estão bem com Deus, quando não têm os princípios da verdade em seu coração. Essas pessoas podem ser bem-sucedidas somente se procurarem com diligente e perseverante zelo atender ao conselho da testemunha verdadeira. Estão numa condição fria, formal e apostatada. A testemunha verdadeira a estes se dirige dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmão G., Deus tem reivindicações sobre você às quais você não corresponde. Sua força espiritual e seu crescimento na graça serão proporcionais ao trabalho de amor e boas obras que fizer alegremente por seu Salvador, o qual nada reteve, nem mesmo a vida, para que você fosse salvo. Você tem a recomendação do apóstolo: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Não é suficiente meramente professar fé nos mandamentos de Deus. Você precisa ser praticante. Você é um transgressor de sua lei. Não ama a Deus de todo o coração, poder, mente e força. Não vive em obediência aos últimos 6 mandamentos, nem ama ao semelhante como a si mesmo. Você ama a si mesmo mais do que ama a Deus ou a seu semelhante. Observar os mandamentos de Deus requer mais de nós do que você está disposto a cumprir. Deus requer de você boas obras, abnegação, sacrifício próprio e dedicação ao bem dos outros, para que, por seu intermédio, almas possam ser trazidas à verdade. Somente nossas boas obras não salvarão qualquer um de nós, mas não podemos ser salvos sem elas. E depois de havermos feito tudo o que podemos fazer, no nome e na força de Jesus Cristo, devemos dizer: somos servos inúteis. Não devemos pensar que temos feito grandes sacrifícios e que devemos receber grande recompensa por nossos débeis serviços. Justiça própria e segurança carnal o têm atado como se fora com cadeias de ferro. Você precisa ser zeloso e arrepender-se. Tem sido infeliz em simpatizar-se com os descontentes, cuja atitude tem estado em oposição à obra que o Senhor, através de seus servos, estava realizando nessa região costeira. Os homens errados têm obtido a sua simpatia. Sendo que o seu coração não estava em sintonia com Deus, você não recebeu a luz que Ele lhe enviou. Dispôs a sua teimosia vontade para resistir à reprovação que o Senhor lhe deu em amor. Sabia que estas coisas eram verdadeiras, mas tentou fechar os olhos à verdadeira condição de seu caso. Se tivesse atendido ou não à voz de reprovação e advertência que Deus lhe enviou, se tivesse corrigido ou retido seus defeitos de caráter, um dia você reconheceria o que perdeu por colocar-se numa posição desafiadora, guerreando em espírito contra os servos de Deus. Seu sentimento de amargura para com o pastor H. é assustador. Ele tem sofrido, trabalhado arduamente e se sacrificado nessa região costeira para empreender a obra de Deus.
Mas em sua cegueira com vida e coração não consagrados, você se aventurou em associação com I e J, a tratar o servo de Deus de maneira cruel. Não toqueis nos meus ungidos, diz o Senhor, nem maltrateis os meus profetas. Não é uma questão de pouca importância colocar-se como você tem feito contra homens a quem Deus enviou com luz e verdade para o povo. Acautele-se de como a sua influência desvia almas da verdade que Deus enviou os seus servos a declarar, pois um pesado ai paira sobre você. Satanás tem estado usando você como seu agente para despertar dúvidas e reiterar insinuações e falsas representações que se têm originado de um coração não santificado, o qual Deus teria purificado de sua poluição. Você, porém, recusou ser instruído, desprezou a correção, rejeitou a reprovação e seguiu o próprio caminho e vontade. Almas estão contaminadas por essa raiz de amargura, e através destes que questionam e murmuram, são colocadas onde o testemunho de reprovação que Deus envia não as alcançará. O sangue dessas almas será requerido de você e daqueles com os quais você está em harmonia. Deus nos tem dado como servos seus o nosso trabalho. Ele nos tem dado uma mensagem para levar ao seu povo. Por 30 anos, temos estado recebendo as palavras de Deus e transmitindo-as ao seu povo. Trememos ante a responsabilidade que aceitamos com muita oração e meditação. Permanecemos como embaixadores de Deus no lugar de Cristo, apelando às almas para se reconciliarem com Deus. Advertimos conforme Deus nos tem apresentado os perigos de seu povo. Nossa obra tem sido dada por Deus. Qual, pois, será a condição daqueles que se recusam a ouvir as palavras que Deus lhes tem enviado, por atravessarem seu caminho ou reprovarem seus erros? Se está inteiramente convencido de que Deus não tem falado por nosso intermédio, por que não agir de acordo com a sua fé e nada ter mais a ver com um povo que está sob tão grande engano como esse? Se você tem agido de acordo com os ditames do Espírito de Deus, você está certo e nós errados. Ou Deus está ensinando sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Esta obra é de Deus ou não é. Deus nada faz em parceria com Satanás. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Ao postar-se contra os servos de Deus, você está realizando uma obra para Deus ou para o diabo. Por seus frutos os conhecereis. Que selo a sua obra traz? Vale a pena considerar criticamente o resultado de sua conduta. Não é algo novo para o homem ser enganado pelo arqui-inimigo e postar-se contra Deus. Considere a sua atitude criticamente antes de aventurar-se a avançar mais no caminho que está trilhando. Os judeus enganaram a si mesmos. Rejeitaram os ensinos de Cristo, porque ele expunha os segredos do coração deles e lhes reprovava os pecados. Não desejavam vir para a luz, temendo que seus atos fossem reprovados. Escolheram as trevas em vez da luz. A condenação é esta, disse Cristo, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os judeus seguiram sua conduta na rejeição de Cristo, até que, em sua condição de iludidos e equivocados, julgaram que ao crucificá-lo estavam fazendo um favor a Deus. Esse foi o resultado de recusarem a luz. Você está em perigo de engano semelhante. Será proveitoso para sua alma, irmão G, considerar onde o caminho em que agora segue terminará. Deus pode passar sem você, mas você não pode ficar sem Deus. Ele não obriga homem algum a crer. Ele coloca a luz diante dos homens e Satanás apresenta as suas trevas.
Enquanto o enganador está constantemente clamando: a luz está aqui, a verdade está aqui. Jesus está declarando: eu sou a verdade, eu tenho as palavras de vida eterna. Quem me segue não andará em trevas. Deus concede a todos nós suficiente evidência para fazer nossa fé equilibrar-se ao lado da verdade. Se nos submetermos a Deus, escolheremos a luz e rejeitaremos as trevas. Se desejarmos manter a independência do coração natural e recusarmos a reprovação de Deus, como os judeus, iremos teimosamente levar avante nossos propósitos e nossas ideias em face da mais clara evidência e estaremos em perigo de um grande engano, tal como lhe sobreveio. Em nossa cega paixão, podemos ir ao ponto extremo em que foram e, contudo, lisonjear-nos de que estamos realizando um trabalho para Deus. Irmão G, você não permanecerá por muito tempo na posição em que se acha. O caminho que começou a seguir se desvia da rota verdadeira e o separa do povo a quem Deus está provando, a fim de purificá-lo para a vitória final. Você estará em união com este grupo e trabalhará zelosamente para responder à oração de Cristo, ou se tornará cada vez mais descrente. Questionará ponto após ponto da fé estabelecida da corporação, tornar-se-á mais obstinado em sua opinião e se entenebrecerá mais e mais com respeito à obra de Deus para esse tempo, até que coloque a luz em lugar de trevas e tome trevas pela luz. Satanás tem grande poder em enredar as almas e confundir a mente daqueles que não abrigam a luz e os privilégios que a providência lhes envia. As mentes que se submetem ao controle de Satanás são continuamente desviadas da luz da verdade para o erro e trevas. Se você der a Satanás a mínima vantagem, ele reivindicará cada vez mais e observará sua vigilância a fim de conseguir o máximo de qualquer circunstância que beneficie a causa dele e arruíne a sua alma. Irmão e irmã G, nenhum de vocês se acha numa posição segura. Desprezam a reprovação. Se palavras suaves lhes fossem proferidas em vez de palavras de reprovação, se vocês tivessem sido louvados e lisonjeados, agora ocupariam uma posição muito diferente a respeito de sua crença nos testemunhos. Há alguns nestes últimos dias que clamarão: dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Este, porém, não é o meu trabalho. Deus me colocou como reprovadora de seu povo, e tão seguramente como me colocou essa pesada carga, tornará aqueles a quem essa mensagem é dada responsáveis pela maneira com que a tratam. Deus não se deixa escarnecer, e aqueles que desprezam a sua obra receberão de acordo com seus atos. Não escolhi este trabalho desagradável por mim mesma. Não é um trabalho que me proporcione o favor ou o louvor dos homens. É um trabalho que apenas poucos apreciarão. Mas os que buscam tornar o meu trabalho duplamente difícil por suas falsas declarações, invejosas suspeitas e incredulidade, assim criando preconceito na mente dos outros contra os testemunhos que Deus me tem dado e limitando o meu trabalho, têm que acertar esta questão com Deus, enquanto eu avançarei segundo a providência e meus irmãos abram um caminho perante mim. No nome e na força de meu Redentor, eu farei o que posso. Advertirei, aconselharei, reprovarei e encorajarei, segundo o Espírito de Deus ordena, quer os homens ouçam ou deixem de ouvir. Meu dever não é satisfazer-me, mas realizar a vontade de meu Pai Celestial, que me tem dado este trabalho. Cristo advertiu os seus discípulos: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui está um teste e você, irmão G, pode aplicá-lo se desejar. Não precisa prosseguir em incerteza e dúvida. Satanás está disponível para sugerir uma variedade de dúvidas, mas se abrir os seus olhos com fé, encontrará evidências suficientes para crer. Deus nunca removerá de qualquer homem toda a causa para a dúvida. Aqueles que gostam de demorar-se na atmosfera de dúvida e questionadora descrença podem ter este não invejável privilégio. Deus oferece suficiente evidência para a mente sincera crer. Mas aquele que se desvia do peso da evidência, porque há umas poucas coisas que não pode tornar claras à sua compreensão finita, será deixado na atmosfera fria e insensível da descrença e das dúvidas questionadoras, e naufragará na fé. Você parecia considerar uma virtude estar do lado dos que duvidam, e não dos que creem. Jesus nunca elogiou descrença, nunca aprovou dúvidas. Ele ofereceu à sua nação evidências de sua messianidade nos milagres que realizou. Mas havia alguns que consideravam uma virtude duvidar e que examinariam essas evidências e achariam em toda a boa obra algo para questionar e censurar. O centurião que desejou que Cristo viesse e curasse o seu servo se sentiu indigno de ter a Jesus sob o seu teto. Sua fé era tão forte no poder de Cristo que ele lhe suplicou falar apenas uma palavra e a obra seria realizada. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aqui Jesus exaltou a fé em contraste com a dúvida. Ele revelou que os filhos de Israel tropeçariam por causa de sua incredulidade, que os levaria à rejeição da grande luz e resultaria em sua condenação e derrota. Tomé declarou que não creria, a menos que pusesse o dedo nas marcas dos pregos e a mão no lado do seu Senhor. Cristo lhe deu a evidência que desejava, e depois reprovou sua incredulidade. Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Nesta época de escuridão e erro, os homens que professam ser os seguidores de Cristo parecem pensar que têm a liberdade de receber e rejeitar os servos do Senhor a seu bel prazer, e que não serão chamados a prestar contas por agir assim. Incredulidade e trevas os conduziram a isso. Suas sensibilidades estão cegadas por sua incredulidade. Violam a consciência e se tornam desleais às próprias convicções e se enfraquecem em poder moral. Eles veem outros sob a mesma luz. Quando Cristo enviou os 12, ordenou-lhes: E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Foram advertidos a tomarem cuidado com os homens, pois poderiam ser entregues aos conselhos e castigados nas sinagogas. O coração dos homens não é mais brando hoje do que quando Cristo esteve na terra.
Eles farão tudo em seu poder para ajudar o grande adversário a tornar as coisas o mais difícil possível para os servos de Cristo, tal como o povo fez com Cristo quando ele esteve na terra. Eles açoitarão com a língua da calúnia e falsidade, criticarão e voltarão contra os servos de Deus, os próprios esforços que ele os está levando a fazer. Irão com suas más suspeitas ver fraude e desonestidade onde tudo está correto e onde existe perfeita integridade. Atribuem motivos egoístas à conta dos servos de Deus quando ele próprio os está dirigindo e quando eles dariam a própria vida se Deus requeresse, se assim fazendo pudessem fazer progredir a sua causa. Aqueles que têm feito o mínimo e realizado o menor investimento na causa da verdade são os mais ousados em expressar falta de fé na integridade dos servos de Deus, que são colocados numa posição de levar as responsabilidades financeiras na grande obra. Os que têm confiança na obra de Deus estão dispostos a aventurar algo para o seu progresso, e sua prosperidade espiritual será em proporção às suas obras de fé. A palavra de Deus é o nosso padrão, mas quão poucos a seguem. Nossa religião será de pouco valor aos nossos semelhantes se é somente teórica e não prática. A influência do mundo e do egoísmo é transmitida por muitos que professam ser seguidores da Bíblia. São como uma nuvem, resfriando a atmosfera em que outros se movimentam. Obstinação, não independência. Irmão G, será um trabalho penoso para você cultivar amor puro e altruísta e beneficência desinteressada. Não tem muita experiência em sujeitar suas opiniões e ideias, e às vezes renunciar ao próprio julgamento e ser guiado pelo conselho de outros. Irmão e irmã G, ambos precisam ter menos do eu e mais da graça de Deus. Ambos necessitam adquirir hábito de domínio próprio para que os seus pensamentos possam ser levados em sujeição ao Espírito de Cristo. É da graça de Deus que precisam, a fim de que os seus pensamentos possam ser disciplinados para fluírem no canal correto, de modo que as palavras que profiram possam ser palavras corretas, e suas paixões e apetites sujeitos ao controle da razão, e a língua refreada contra a leviandade e não santificada censura e crítica. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. O maior triunfo que nos é dado pela religião de Cristo é o controle de nós mesmos. Nossas propensões naturais devem ser controladas, ou nunca poderemos vencer como Cristo venceu. Há alguns entre os professos seguidores de Cristo que são dispépticos espirituais. São feitos inválidos por si mesmos, e sua debilidade espiritual é resultado direto das próprias falhas. Não obedecem às leis de Deus nem executam os princípios de seus mandamentos. São indolentes em sua causa e obra, nada realizando por si mesmos. Mas quando julgam que veem algo em que podem achar falta, então são ativos e zelosos. Um cristão que não trabalha não pode ser saudável. A doença espiritual é o resultado do dever negligenciado. Para que a fé de um homem seja forte, ele precisa muito de estar com Deus em oração particular. Como pode a benevolência de um homem ser-lhe uma bênção se ele nunca a exercita? Como podemos pedir que Deus nos ajude na conversão de almas, a menos que estejamos fazendo tudo em nosso poder para levá-las ao conhecimento da verdade? Você acarretou sobre si uma debilidade que o tem tornado inútil para si mesmo e para a igreja, e o remédio é arrependimento, confissão e reforma. Você precisa de poder moral e o verdadeiro nutrimento da graça de Deus. Coisa alguma proporcionará tanto vigor à sua piedade como trabalhar para promover a causa que professa amar, em vez de estorvá-la. Não há senão um remédio verdadeiro para a indolência espiritual, e esse é trabalhar pelas almas que necessitam de seu auxílio.
Em vez de fortalecer as almas, você tem estado desencorajando e enfraquecendo o coração e as mãos daqueles que desejam ver a causa de Deus avançar. Deus lhe tem dado habilidades que podem ser usadas para uma boa causa, ou desperdiçá-las para seu próprio prejuízo e prejuízo de outros. Não percebeu as reivindicações que Deus tem sobre você? Devemos sempre ter em mente que estamos vivendo neste mundo para formar caráter para o vindouro. Todo relacionamento com nossos semelhantes mortais deve visar seu interesse eterno, bem como o nosso. Mas se nossos encontros com eles são dedicados somente ao prazer e à própria satisfação egoísta, se somos levianos e frívolos, se nos comprometemos com atos errados, não somos coobreiros com Deus, mas estamos decididamente trabalhando contra Ele. A preciosa vida que Deus nos tem dado não deve ser moldada por parentes descrentes, de maneira a agradar a mente carnal, mas ser vivida de modo que Deus possa aprovar. Se o irmão J possuísse o amor de Deus, seria um conduto de luz. Ele tem muito pouco poder moral, com forte tendência à incredulidade. Anjos celestiais se compadecem dele, pois ele está rodeado de trevas. Seus ouvidos ouvem palavras de incredulidade e escuridão quase continuamente. Ele tem dúvidas e questionamentos constantemente diante de si. A língua é um mundo de iniquidade, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Se o irmão J se apegasse a Deus mais firmemente e sentisse que preservaria sua integridade diante de Deus, mesmo ao custo de sua vida, receberia força do alto. Se permitir que sua fé seja afetada pelas trevas e incredulidade que o rodeiam, dúvidas, questionamentos e muita conversa, logo será só trevas, dúvida e incredulidade, e não terá luz ou força na verdade. Ele não deve pensar que, por buscar comprometer-se com seus amigos, que são endurecidos contra a nossa fé, tornará as coisas mais fáceis para si. Se permanecer com o único propósito de obedecer a Deus a qualquer custo, terá auxílio e força. Deus ama e se compadece do irmão J. Conhece toda a perplexidade, todo o desânimo, toda a palavra de amargura. Ele está familiarizado com tudo isso. Se o irmão J deixar de lado sua incredulidade e permanecer firme em Deus, sua fé será fortalecida pelo exercício. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vi os irmãos J e G em grande perigo de perder a vida eterna. Eles não viram que permaneciam diretamente no caminho do progresso da obra de Deus Quando a reunião campal foi realizada ali na primeira vez que estivemos nessa região costeira, centenas foram convencidos da verdade, mas Deus conhecia o material de que aquela igreja era composta. Se as almas viessem para a verdade, não havia ninguém para alimentá-las, acolhê-las e conduzi-las a uma vida elevada. O irmão I tinha um espírito invejoso e crítico. A menos que pudesse ser o primeiro, não faria nada. Ele se considerava muito acima do que Deus o considerava. Um homem de seu temperamento não irá, por muito tempo, estar em harmonia com qualquer um, pois é da sua natureza contender e postar-se em oposição a qualquer coisa que não se ajuste às suas ideias. O Senhor o deixou seguir sua conduta e manifestar que espírito possuía. O mesmo espírito que manifestava em sua família, ele levou para a igreja e procurou exercê-lo ali. Sua amargura e suas cruéis intrigas contra os servos de Deus estão escritas no livro. Ele novamente as enfrentará. Saiu dentre nós porque não era dos nossos. De modo algum deve a igreja encorajá-lo a unir-se a ela novamente, pois com o espírito que tem agora, brigaria até com os anjos de Deus. Ele desejaria administrar e ditar a obra dos anjos. Tal espírito não pode entrar no céu. I e J, a quem Deus vê com desagrado, ousaram resistir aos servos de Deus,
caluniá-los e imputar-lhes motivos maus. Tentaram destruir a confiança dos irmãos nesses obreiros, bem como nos testemunhos. Se, todavia, a obra é de Deus, eles não podem derrotá-la. Seus esforços serão em vão. Irmão G, você estava então densas trevas, que julgou que esses homens estavam certos. Repetiu suas palavras e falou do poder de um só homem. Oh, quão pouco você sabia do que estava falando! Alguns têm estado prontos para dizer algo, proferir qualquer acusação contra os servos de Deus e ser ciumentos e críticos. E se podem encontrar qualquer oportunidade em que, em seu zelo pela causa de Deus, julgam que os pastores falaram decididamente e talvez severamente, têm estado dispostos a exagerar suas palavras e sentem-se em liberdade de cultivar o espírito mais amargo e perverso, acusando os servos do Senhor de motivos errados. Que esses críticos perguntem o que teriam feito sob circunstâncias semelhantes, levando fardos semelhantes. Que olhem, pesquisem e condenem seu comportamento errado e exagerado e a própria impaciência e impertinência, e quando estiverem sem pecado, então lancem a primeira pedra de censura sobre os irmãos que estão tentando colocá-los no rumo certo. Um Deus santo não conduzirá almas à verdade para estarem sob uma influência como tem existido na igreja. Nosso Pai Celestial é sábio demais para conduzir almas à verdade, a fim de serem moldadas pela influência desses homens cujo coração e vida não são consagrados. Esses homens não estão em harmonia com a verdade. Eles não estão em união com a corporação, mas afastando-se da igreja. Estão trabalhando com propósitos contrários aos daqueles a quem Deus está usando para conduzir almas à verdade. Quem alimentaria aqueles que decidiriam obedecer a todos os mandamentos de Deus? Quem agiria como pais e mães que nutririam aqueles que precisam de auxílio e força? Esses irmãos sabem o que estão fazendo? Estão se postando diretamente no caminho dos pecadores. Estão bloqueando o caminho por sua conduta errada. O sangue das almas estará sobre suas vestes, a menos que se arrependam e mudem inteiramente sua atitude. Esses descontentes pensam que estão certos e a corporação de observadores do sábado enganada. Por seus frutos os conhecereis. A quem Deus está abençoando? A quem Ele está dirigindo? Quem está trabalhando para Ele? Quem está fazendo o bem em trabalhar para levar a verdade a outras mentes? Acaso esses homens pensam que a corporação irá a eles e renunciará à sua experiência e pontos de vista para seguir o discernimento desses homens não consagrados? Ou virão a estar em harmonia com a corporação? O irmão G se vangloria de sua independência de opinião e discernimento, enquanto bloqueia o caminho dos pecadores por sua vida não consagrada e sua oposição à obra, guerreando cegamente contra Cristo na pessoa de seus servos, mas está enganado quanto à qualidade da verdadeira independência. A independência não é obstinação, conquanto a obstinação seja frequentemente confundida com independência. Quando o irmão G forma uma opinião e a expressa em sua família ou na igreja com considerável confiança e alguma publicidade, ele é então inclinado a fazer com que pareça que está certo por todo o argumento que pode apresentar. Ele está em perigo, grande perigo de fechar os olhos e violar a consciência por sua persistência, pois a tentação do inimigo é forte sobre ele. Seu orgulho de opinião é difícil de ser renunciado, mesmo em face de luz e evidências suficientes para convencê-lo, se ele se deixar convencer. Pensa que, se admitisse estar errado, isso seria uma censura a seu juízo e discernimento. Irmão G, você está em grande perigo de perder a sua alma. Deseja ter preeminência, às vezes se ressente profundamente, se imagina estar sendo desprezado. Você não é um homem feliz.
Não será feliz se deixar o povo de Deus ofendendo-se por palavras e fatos claros, como fizeram muitos dos seguidores de Cristo, porque a verdade falada lhes era muito severa. Não será um homem feliz, pois levará o próprio eu consigo. Não age corretamente, cria problemas para si mesmo. Seu temperamento é seu inimigo, e aonde quer que for, levará consigo esse fardo de infelicidade. É uma honra confessar um erro tão logo seja discernido. Há muitas questões relacionadas à obra de Deus, nas quais você acha defeito, porque lhe é natural assim fazer. E uma vez que volveu o rosto contra a luz que Deus lhe revelou com respeito a si mesmo, está rapidamente perdendo o seu discernimento e, mais do que nunca, pronto a criticar tudo. Dá a sua opinião com confiança ditatorial e considera as indagações de outros com respeito à sua opinião como uma ofensa pessoal. A verdadeira independência refinada nunca recusa buscar conselho dos experientes e sábios e trata o conselho de outros com respeito. Religião na família. Irmão G, você precisa ser um homem convertido ou perderá a vida eterna. Não pode ser um homem feliz até que obtenha a mansidão da sabedoria. Você e sua esposa há muito têm trabalhado com propósitos opostos. Você precisa deixar de lado suas críticas, suspeitas, ciúmes e ruinosas murmurações. O espírito que se desenvolveu em sua família é transmitido à sua experiência religiosa. Seja cuidadoso em como fala das faltas um do outro na presença dos filhos, e cuidadoso para não deixar seu espírito dominá-lo. Você vê somente o que é mau e negativo em seu filho mais velho. Não lhe dá crédito pelas boas qualidades que, se ele morresse, você subitamente se convenceria de que ele possuía. Nenhum de vocês segue uma conduta coerente para com o filho. Demoram-se em suas faltas na presença de outros e mostram que não têm confiança em seus bons traços de caráter. Vocês têm a tendência de ver as faltas um do outro e de todos os demais, mas são cegos às próprias faltas e muitos erros. Ambos são nervosos, facilmente agitados e irritados. Vocês precisam da mansidão da sabedoria. Vocês se apegam tenazmente às próprias fraquezas, paixões e preconceitos, como se sem eles não mais tivesse felicidade na vida, quando na realidade eles são espinhos penetrantes que ferem. Jesus os convida a desvencilhar-se do jugo que têm carregado e que tem ferido o seu pescoço, e tomar o jugo que é suave e o seu fardo que é leve. Quão cansativo é o fardo do amor próprio, cobiça, orgulho, paixão, ciúme e más suspeitas. Contudo, quão frequentemente os homens se agarram a essas maldições e quão vagarosos são em renunciar a elas. Cristo entende quão penosos são esses fardos impostos a si mesmos e os convida a depô-los. Ele convida as almas cansadas e oprimidas a irem a ele para tomar o seu fardo, que é leve, em troca dos fardos que eles amarraram sobre si mesmos. Diz ele: encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os requisitos de nosso Salvador são todos coerentes e harmoniosos, e se cumpridos alegremente, trarão paz e descanso à alma. Quando o irmão G toma posição do lado errado, não é fácil confessar que errou, mas se puder deixar sua atitude errada sair-lhe da mente da lembrança de outros e puder realizar algumas mudanças para melhor sem reconhecimento público de seu erro, ele o fará. Mas todos esses erros e pecados não confessados permanecem registrados no céu e não serão apagados até que ele obedeça às instruções dadas na palavra de Deus. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se o irmão G encontrou outro plano além do que nos é dado pelo Senhor, não é o caminho seguro, e se provará finalmente a sua ruína. Este outro caminho é ruinoso para a igreja e destrutivo à prosperidade e felicidade de sua família.
Ele precisa abrandar o coração e deixar que a ternura, humildade e amor lhe penetrem a alma. Ele precisa cultivar qualidades altruístas. Irmão e irmã G, vocês devem cultivar qualidades mentais que os tornem puros, esquecendo-se do eu e mais interessados naqueles com os quais entram em contato. Há uma veia de amor próprio e cuidado pelo eu que não aumenta a sua felicidade, mas acarreta-lhe sofrimento e dor. Vocês têm um conflito consigo mesmos no qual somente vocês podem atuar. Ambos devem controlar a língua e reter muitas coisas que trazem à tona. O primeiro mal está em pensar mal. Então vêm as palavras que são erradas. Mas vocês deixam por fazer a obra de cultivar amor, deferência e respeito um pelo outro. Considerem bondosamente os sentimentos um do outro e busquem sagradamente manter a felicidade de cada um. Podem somente agir assim na força em nome de Jesus. A irmã G tem feito grandes esforços para obter vitórias, mas não tem tido muito encorajamento da parte do marido. Em vez de buscarem a Deus em fervorosa oração por força para vencer os defeitos de seu caráter, têm estado observando a atitude um do outro e enfraquecendo-se por criticar a conduta de outros. O jardim do coração não tem recebido atenção. Se o irmão G tivesse recebido a luz que o Senhor lhe enviou meses atrás e tivesse conversado francamente com a esposa, se ambos tivessem quebrantado o duro coração perante o Senhor, quão diferente teria sido sua presente condição. Ambos menosprezaram as palavras de reprovação e apelo do Espírito de Deus e não reformaram a vida. Mas o fechar os olhos à luz que Deus lhes enviou não tornou suas faltas menos graves à vista de Deus, nem diminuiu sua responsabilidade. Eles odiaram a reprovação que o Senhor em piedosa ternura lhes mandou. O irmão G tem coração naturalmente bondoso e terno, mas ele será revestido de amor próprio, vaidade e vãs suspeitas. Seu coração não é empedernido, mas falta-lhe poder moral. Ele se acovarda tão logo a necessidade de abnegação e sacrifício próprio lhe é apresentada, pois ama a si mesmo. Controlar o eu, vigiar suas palavras, reconhecer que tem agido mal ou falado mal, é uma cruz que julga ser demasiado humilhante carregar. Contudo, se quiser alguma vez ser salvo, essa cruz precisa ser levada. Irmão e irmã G, ambos precisam vigiar suas palavras, pois tão certo como não há uma sentinela colocada sobre seus pensamentos e ações, vocês desencorajarão um ao outro e farão com que nenhum seja salvo. Ambos precisam guardar-se contra o espírito apressado, que promove palavras e ações precipitadas. O ressentimento que é tolerado porque acham que têm sido maltratados é o espírito de Satanás e conduz a grandes males morais. Quando são controlados por um espírito precipitado, vocês privam a sua razão, nesse momento, do poder de controlar suas palavras e sua conduta, enquanto tornam-se responsáveis por todas as más consequências. O que é feito com precipitação e ira é indesculpável. A ação é má. Vocês podem, por uma simples palavra pronunciada com precipitação e ira, deixar uma ferida no coração dos amigos que nunca será esquecida. A menos que exercitem o domínio próprio, vocês serão um casal muito infeliz. Cada um atribui sua vida infeliz às faltas do outro, mas não façam mais assim. Tornem uma regra nunca falarem uma palavra de censura um ao outro, mas elogiem e expressem reconhecimento sempre que puderem. Alguns pensam que é uma virtude ser impetuosos e elogiam um hábito extrovertido de falar coisas desagradáveis que estão no coração. Permitem que o espírito irado se esgote numa torrente de reprovação e crítica. Quanto mais falam, mais agitados se tornam, e Satanás fica de plantão para contribuir com a obra, pois esta a ele convém. As palavras irritam aqueles a quem são proferidas
e estes reagirão dando margem a palavras ainda mais duras, até que um pequeno assunto se transforma num grande incêndio. Ambos acham que enfrentam todas as provas que são capazes de suportar, e que sua vida é muito infeliz. Iniciem resolutamente a obra de controlar os pensamentos, palavras e ações. Quando um de vocês sentir que surge ressentimento, torne uma regra sair sozinho e humildemente orar a Deus, que ouvirá a oração de lábios não fingidos. Toda a ira deve estar sob o controle de uma consciência esclarecida. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Se viverem no plano da adição, somando graça a graça, Deus lhes multiplicará a sua graça. Enquanto somam, Deus multiplica. Se acariciarem uma impressão habitual de que Deus vê e ouve tudo quanto fazem e dizem, e conserva um registro fiel de todas as suas palavras e ações, e de que precisam defrontá-las, então em tudo quanto fizerem e falarem, buscarão seguir os ditames de uma consciência esclarecida e alerta. A língua de vocês será usada para a glória de Deus e será uma fonte de bênçãos para si mesmos e outros. Contudo, se vocês se afastarem de Deus, como têm feito, cuidem para que sua língua não se demonstre um mundo de iniquidade e lhes acarretem terrível condenação, pois almas serão perdidas por seu intermédio. O dever do domínio próprio. Os apetites de nossa natureza carnal devem ser mantidos em rígida submissão. Esses apetites nos foram dados para importantes propósitos para o bem, e não para tornar-se ministros de morte, sendo pervertidos e transformando-se em concupiscências conflitantes. O gosto pelo fumo que você, irmão G, fortalece pela condescendência, está se tornando uma concupiscência em guerra contra a sua alma. Um homem intemperante não pode ser um homem paciente. A condescendência quase imperceptível do gosto criará um apetite por estimulantes mais fortes. Se os pensamentos, paixões e apetites são mantidos na devida sujeição, a língua será controlada. Chame em seu auxílio o poder moral e abandone o uso do fumo para sempre. Você tem tentado ocultar de outros o fato de que usa fumo, mas não ocultou de Deus a questão. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Recomendo estas palavras em nome de Jesus, de quem recebi minha incumbência. Não as rejeite. Você jamais teria rejeitado os testemunhos como faz, caso a sua má conduta não fosse reprovada. Imaginou que seria mais fácil sacrificar os testemunhos e fechar os olhos à luz que Deus lhe tem dado do que renunciar ao seu fumo e abandonar sua vida de leviandade e de zombaria com descrentes. O processo de purificação envolve negação e restrição de que você não tem poder moral para suportar. Por isso você pensa desculpar os seus pecados por sua desconfiança da luz que Deus lhe tem dado. Lembre-se, você deve defrontar todas essas coisas novamente, pois elas estão escritas no livro com todas as advertências e reprovações que Deus me comissionou a dar-lhe. O irmão J é digno de piedade, pois tem uma estrutura naturalmente imperfeita. Sua esperança é pequena, sua incredulidade e dúvidas controlam seu discernimento. É-lhe natural duvidar e questionar,
A única maneira de vencer esse grande mal é cultivando traços de caráter opostos a esses. Ele deve reprimir a incredulidade e não cultivá-la. Não deve expressar suas dúvidas. Não tem direito de lançar os defeitos de seu caráter perante outros, causando-lhes tristeza e desânimo. Se deve ser afetado com este triste mal, não precisa amargar a felicidade de outros, introduzindo sua incredulidade para esfriar a fé de seus irmãos. Ele é inclinado a ignorar quase tudo de todo sermão e exortação, dos quais poderia extrair conforto e encorajamento, e a assimilar alguma coisa que julga representar uma desculpa para o seu questionamento e crítica. As avenidas de sua alma são escancaradas e deixadas desprotegidas para Satanás entrar e moldar-lhe a mente conforme seus propósitos. Foi-me mostrado que suas reuniões estão perdendo interesse porque o Espírito de Deus não as assiste. Os irmãos e irmãs estão em completa escravidão por causa desses dois homens. Eles não ousam exercitar a sua liberdade e falar abertamente de sua fé na simplicidade de sua alma, pois ali está o irmão Jota, com seu olhar frio, severo e crítico, observando e pronto para apanhar qualquer palavra que lhe dê uma chance de usar as faculdades de sua mente incrédula. Em meio a esses dois homens, o Espírito de Deus é ofendido e se retira das reuniões. Quando os irmãos manifestam o espírito do dragão para fazer guerra contra os que creem que Deus lhes comunicou luz e conforto através dos testemunhos, é tempo de os irmãos e irmãs assegurarem sua liberdade e aperfeiçoar a liberdade de consciência. Deus lhes tem dado luz, e é seu privilégio acolher a luz e falar dela para fortalecer e encorajar um ao outro. O irmão Jota confundiria a mente buscando fazer parecer que a luz que Deus tem dado através dos testemunhos é um acréscimo à palavra de Deus, mas nisso apresenta o assunto sob uma falsa luz. Deus tem julgado adequadamente trazer desse modo à mente de seu povo a sua palavra para lhe dar mais clara compreensão dela. A igreja está se tornando gradualmente mais fraca por causa da influência que tem sido exercida sobre ela. Não uma influência para ajudá-la a progredir, mas para bloquear as rodas. É privilégio do irmão Jota pôr de lado a sua incredulidade e prosseguir com a luz se desejar. Se ele recusar fazer isto, a causa de Deus avançará da mesma maneira sem o seu auxílio. Deus, todavia, designa que uma mudança seja feita na igreja Eles avançarão ou recuarão. Deus pode fazer mais com 6 almas que estejam unidas e que tenham a mesma opinião e julgamento do que com dezenas de homens que agem como os irmãos J e G têm agido. Trouxeram com eles para as reuniões não anjos de luz, mas anjos de trevas. As reuniões têm sido sem proveito e às vezes uma declarada ofensa. Deus apela a esses homens a passarem para ao lado do Senhor e ser unidos com a corporação ou deixarem de prejudicar aqueles que desejariam estar sintonizados com o Senhor. A grande razão por que tantos professos discípulos de Cristo caem em forte tentação e têm dificuldade para se arrepender é que são deficientes no conhecimento de si mesmos. Aqui é onde Pedro foi tão completamente peneirado pelo inimigo. É aqui onde milhares naufragarão na fé. Vocês não assumem esses erros e faltas, nem afligem o coração a respeito delas. Eu apelo para que purifiquem a alma pela obediência à verdade. Liguem-se ao céu, e que o Senhor os salve do engano próprio.